Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa chave em formato ball grip com haste intercambiável da marca Vessel. Eu vou contar um pouco sobre essa linha de produtos e as vantagens desse formato que vem ganhando cada vez mais minha preferência. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre essa chave da Vessel, a Megadora, onde eu inclusive falo sobre a história da marca e toda a linha de produto deles. E por último, eu vou mostrar para vocês essa cereja do bolo. Então vamos pro vídeo. A Vessel é uma marca japonesa com mais de 100 anos se especializando em ferramentas de aperto. Mas foi em 1984 que apareceram essas primeiras chaves com esse formato. A Vessel tem uma grande gama de produtos com esse formato de ball grip. Começa desde o formato com a haste fixa e possui sempre pontas de fenda cruzada e fenda e o mesmo modelo, mas com um mecanismo de giro livre aqui na ponta, onde inclusive tem um gancho para você encaixar um safety cord. Ainda tem a linha VDE isolada, que é toda em vermelho e amarelo. Existe também um outro modelo para impacto, que tem a haste até o final e a área metálica aqui atrás. Ainda nessa linha de impacto, ela possui uma chave de impacto e isolada. E ela faz isso com um mecanismo muito interessante, que é uma bolinha de cerâmica que fica fazendo a divisão entre os dois lados. Existe também uma outra versão em formato de catraca, onde todo o mecanismo da catraca fica nessa bola maior e essa parte daqui da frente ela é removível. E também nesse formato, ela criou uma parafusadeira elétrica USB. E por último, nessa linha, entra essa chave com a haste removível. Ela possui esse modelo da linha Procon, uma linha de haste removível também de impacto, onde ela tem um mecanismo que recebe o impacto e transfere para o bit. Nesse caso, ele não pode ser de duas pontas. E um lançamento desse ano de 2021, muito curioso, é uma versão antibacterial. A Vessel fala que ela tem um agente que destrói e inativa parcialmente a membrana lipídica que cobre a superfície do vírus. Sem dúvida, uma ideia muito curiosa. E vamos então para o modelo dessa chave. Esse é o modelo 220W-3, uma chave feita toda no Japão da série Procon. A Vessel fala que a série Procon é uma série de ferramentas produzidas com espírito profissional para os profissionais. Essa chave ela acompanha 3 hastes. Essa haste com a ponta número 2 e fenda número 6, uma outra haste com a ponta número 1 e número 3, e por último uma pose drive número 2 e número 3. A Vessel chama esse tipo de bit de duas pontas de Sakisubo, e 2 deles vêm com essas duas áreas de recesso aqui dos lados, que tem o objetivo de absorção de choque. Ou seja, essas duas hastes podem ser colocadas numa parafusadeira, mas ela ressalta que essa terceira haste não pode ir para uma parafusadeira elétrica. As pontas, ao contrário da Megadora, elas não possuem o recurso de grip do Jaws Fit. As hastes são completamente magnéticas e têm esse acabamento em preto para trazer uma resistência à corrosão. Por ser uma chave japonesa, elas são do padrão JIS, ou Japanese Industrial Standard. Para você saber mais sobre esse padrão, dá uma olhada no vídeo da Megadora que eu fiz anterior. Mas lembra que esse padrão ele é retrocompatível com o padrão Philips. Uma das coisas interessantes desse modelo intercambiável é que você não precisa ficar preso aos bits específicos que vêm na Vessel. Você pode utilizar prolongadores comuns que eles se encaixam muito bem, ou utilizar hastes de outras chaves, como essa da Dexter, por exemplo, também se encaixa muito bem. Até modelos como esse da Vera também funcionam aqui na Vessel. Um bit normal de 70mm também encaixa aqui. Tem muito pouco jogo e funciona sem problema. A profundidade do encaixe é exatamente onde está essa marca na pintura, em torno de 3,1 centímetros. O mecanismo de retenção dela é muito interessante porque ele nem utiliza ímãs e nem utiliza as esferas de preensão. Na verdade, ele se utiliza de uma espécie de uma folha metálica que faz uma curva dentro do cabo e que prende essa haste no lugar. Com isso, ela tem muito pouco movimento e fica muito firme lá dentro. E agora vamos para o cabo. O cabo é a estrela principal aqui. O formato ball grip em nada se parece com uma chave convencional. Esse formato traz uma capacidade que a Vessel chama de power grip, que é uma combinação de um máximo torque transmitido junto com uma possibilidade de movimentação suave e rápida. A ferramenta foi desenhada para ser ergonômica e confortável. Ela é feita em 2 componentes. Essa parte mais rígida é feita numa resina reciclada e essas 2 partes de grip são feitas de elastômero. Essas 2 regiões, elas são utilizadas. Essa quando você precisa de mais precisão e essa quando você precisa de mais força. Ela é uma área que tem um grip maior, ou seja, vai se agarrar mais.
mas talvez fique mais fácil para você entender pensar numa chave normal com um cabo muito fino e depois pensar numa chave com um cabo que seja um pouco maior. Se você prestar atenção na chave, grande parte do contato vai estar exatamente no ponto maior. Então é nesse princípio que essa chave se baseia. Essa parte maior é a parte que tem o maior contato, que praticamente preenche a sua mão. O resto é o apoio que você tem aqui nessa parte frontal. Com isso você tem pressão e força suficiente para fazer o aperto. A Vessel tem uma tabela onde ela fez um teste com 10 medições de uma pessoa comum utilizando alguma das chaves PH2 dela. Na comparação, ela menciona que essa chave atingiu um torque de 6 Nm, enquanto a Megadora 5.5 Nm. E quando ambas foram testadas com óleo, a Ball Grip conseguiu um torque de 3 Nm e a Megadora 2.6 Nm, mostrando aí a diferença de força que você consegue mudando o desenho do cabo. Existe também um vídeo da Vessel onde eles fizeram um teste de esforço muscular usando esse modelo de ferramenta contra uma chave convencional do mercado. E nessa demonstração, ela menciona que esse tipo de chave gera uma redução de esforço muscular de até 20% contra uma chave convencional. Eu vou deixar esse vídeo na descrição para quem quiser dar uma olhada. Agora vamos falar das dimensões dela. O cabo ele tem uma dimensão de 10 centímetros por 4,1 centímetros de diâmetro. Um tamanho total com a haste de 180 milímetros. Só a haste tem 110 milímetros. O peso só do cabo é de 60 gramas. E o peso junto com a haste, 84 gramas no total. A Vessel também menciona que o diâmetro da área hexagonal é de 6,35 milímetros. E agora vamos para a cereja do bolo. Essa é a chave Kotoko da Vessel com a haste intercambiável. Esse é o modelo 270BW123. 123 porque ele possui as pontas 1, 2 e 3 do padrão JIS. Ela também é feita no Japão e agora você deve estar se perguntando como que ela tem o padrão 1, 2 e 3 se ela só tem uma haste. E um detalhe interessante está exatamente nessa ponta, que é uma ponta dupla. Aqui na frente ela é uma ponta tamanho 1 e um pouco mais atrás ela é uma ponta tamanho 3. Ela descreve isso aqui na haste. Do outro lado é uma ponta número 2. Essa é uma chave, como toda chave Kotoko, para ambientes confinados. Um cenário onde você tem muito pouco espaço para você trabalhar. E aqui é um dos grandes diferenciais que eu vi nessa chave, quando você encaixa a haste. Olha o tamanho total com que essa chave ficou. Quando você pega essa chave na mão, ela é basicamente o tamanho do espaço que você precisa da sua mão para entrar em algum lugar. Toda essa parte de cima, ela também é feita no material de elastômero, mais macio, e aqui na frente a resina. Ela vem estampada Japão aqui na frente, e aqui atrás ela também é uma chave da linha Procon. Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui uma chave da Klein, para vocês terem uma noção da diferença de tamanho. Observa como que ela é compacta. Uma outra coisa muito interessante é o formato dela. Você vê que ela tem esses degraus bem acentuados, e isso é muito importante, principalmente numa chave Kotoko, para você conseguir o grip necessário para trabalhar com ela. Essa chave já com o bit, ela tem um comprimento de 6,5 centímetros e a da Klein 9 centímetros. Ela tem um peso de 35 gramas só o cabo e o cabo mais a haste 45 gramas. Ela também aceita bits comuns, tem o mesmo mecanismo de preensão, então se você precisar utilizar um bit um pouco maior, ele vai caber muito bem. E se você quiser colocar um porta-bits, ele também encaixa. O mecanismo de preensão é exatamente o mesmo da outra chave. Agora vamos para algumas desvantagens delas. Como vocês podem ver, essa chave já está com várias marcas. Eu venho utilizando ela há alguns meses. Esse escrito saiu praticamente no mesmo dia, com um pouco de óleo na mão. A mesma coisa para o desenho aqui atrás. Mas nesse caso, são só pontos estéticos. Nada que interfira no funcionamento da ferramenta. A haste, ela veio perdendo um pouco da coloração e um pouco dessa proteção dela. Observa que na ponta, ela perdeu bastante da proteção, o que é até natural devido ao atrito. Mas observa que ela não sofreu nenhum tipo de deformação. Mas ainda assim, alguma fina camada de ferrugem apareceu um pouco nessa haste. Então vamos para as conclusões. Eu confesso que comprei essa chave um pouco desconfiado se eu ia gostar e me adaptar com esse tipo de modelo. E a resposta é que eu venho gostando cada vez mais desse tipo de modelo de chave. Ela é um pouco mais curta do que uma chave convencional. E eu achei que isso trouxe uma maleabilidade e uma usabilidade muito melhor para a ferramenta, para alguns tipos de trabalho. A agilidade que você tem com essa chave é muito interessante. E realmente o encaixe dessa parte maior com a sua mão gera uma sensação de firmeza na hora do aperto. Uma outra grande vantagem é o
fato dela ser padrão giz, porque você não precisa se preocupar se você está trabalhando com parafuso japonês ou se você está trabalhando com Phillips. E como eu já mostrei em outros vídeos, o encaixe dela é muito firme, fica melhor do que o Phillips. A versatilidade de você poder trocar essas hastes, eu acredito que seja um dos maiores ganhos nesse modelo. Esse modelo hoje você só encontra importando. Eu comprei ele através do Tiendamia. Para quem não é cadastrado, eu vou deixar um link onde, com compras acima de $50, vocês ganham um desconto. O valor dessa chave está R$ 107, fora o frete, e essa stub R$ 68. Para a quantidade de pontas que ela vem e a possibilidade de você colocar um próprio extensor ou outros bits que você queira, eu acho que ela está num preço muito bom. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe também seu comentário, o que você achou sobre essa chave, sobre esse formato de chave. E siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.